Olá, eu sou o professor Haroldo Rezende, professor de matemática. Estou acompanhado aqui da Vânia, a nossa intérprete de Libras, para mais uma aula. Vamos ver o que é? Tudo pronto aí, Vânia? Frações, segunda parte. Eu falei que eu voltaria com as frações segunda parte e aqui estão elas, entendeu? Matemática, quinto ano, ensino fundamental, PET 3, terceira semana. O objetivo, a habilidade a ser desenvolvida é a mesma, tá? Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Isso vai a novidade nossa de hoje, tá bom? Comparação de frações. Comparar significa analisar qual das frações representa a maior ou a menor quantidade ou se elas são iguais. Este aqui é o símbolo do menor, símbolo do maior e o símbolo do igual. Vamos ter que utilizar isso constantemente, tá? Frações com o mesmo denominador. O denominador, você se lembra, é aquela parte de baixo da fração. A mãe de Lucas e Douglas fez um bolo de cenoura. Lucas comeu 3/4 e Douglas comeu 1/4. Quem comeu a maior parte? Bom, veja as nossas representações aqui. Este é o bolo, tá? 3/4 que foram comidos, 1/4 que foi comido, não é isso? Quem comeu mais bolo? A fração 3/4. Quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador que a parte de baixo, tá? A maior dessas frações é a que tem o maior numerador. No caso aqui, o 3 é maior do que 1. Então, a fração 3/4 é maior do que 1/4. Frações com o mesmo numerador. O professor distribuiu 2 folhas de papel para que Expedito e Eliana fizessem um trabalho. Expedito usou 2/4 da folha e Eliana 2/3 da folha. Quem usou o pedaço maior de papel? Novamente, aqui a gente usa a representação dos desenhos. Isso tudo representa a folha. Eu dividi inicialmente em 1, 2, 3, 4. Que foi o do Expedito, 2/4. Ele usou 2 pedaços em 4. Já Eliana usou quantos? Usou 2 em quantos? Em 3. Então veja, tá, que as frações têm o mesmo numerador. Quando duas frações ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior dessas frações é que tem o menor denominador, tá bom? Se você ficar meio confuso com relação ao que está escrito aqui, gente, usa o recurso do desenho, que ele é fatal. É você desenhar e você consegue estabelecer quem que é maior e quem que é menor. O desenho no estudo de frações, ele é muito útil, ok? Relembrando algumas coisas sobre as frações. Frações equivalentes. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador, ou seja, parte de cima e parte de baixo, por um mesmo número natural diferente de 0. Encontrar as frações equivalentes a 1/2. Então, aqui, ó, 1/2 multiplicado por 1, parte de cima, parte de baixo, 1/2. Multiplicou 1/2, parte de cima e parte de baixo, por 2. Encontrou 2/4. 1/2, você multiplicou o numerador por 4 e o denominador por 4. 4/8. Multiplicou o numerador por 3, denominador por 3, 3/6. Então, aqui você tem algumas frações equivalentes a 1/2, tá? Elas representam a mesma coisa. 1/2, 2/4, 4/8, 3/6 são frações equivalentes. Frações com numeradores e denominadores diferentes. Para comparar duas frações com numeradores e denominadores diferentes, devemos inicialmente reduzi-las ao mesmo denominador, usando as frações equivalentes.
eu preciso comparar 3/5 e 5/8. Veja o que faremos aqui, tá? Comparar as frações. Encontrando os denominadores iguais. Então, veja que eu encontrei algumas frações equivalentes a 3/5. 6/10, 9/15, 12/20, 24/40. Eu parei, destaquei isso aqui, porque eu encontro aqui as frações equivalentes a 5/8. 10/16, 15/24 e 25/40. Essas frações aqui, gente, são todas equivalentes. Mas olha só, tá? 24/40, 25/40. Qual que é menor? 24/40. É isso aí? Essa aqui, 25/40, é maior do que 24/40. Então, esse 25 representa a fração 5/8, ela é 5/8 maior do que 3/5, tá? Fazendo é muito mais simples do que você explicar essas coisas aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Marcelo ganhou 1/5 de um prêmio e Carla 2/3 do prêmio. Qual deles ficou com a menor parte? Bom, vamos analisar isso aqui, tá? Aqui você tem 1/5 e aqui você tem a fração 2/3. Eu quero saber qual que é a menor parte, não é verdade? Eu vou encontrar algumas frações equivalentes aqui, tá? Veja, vou multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 2, 10. Tá? Vou multiplicar mais um aqui por 3. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. Tá bom? Vou multiplicar mais uma. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. Agora veja aqui embaixo, tá bom? Algumas frações. O que eu procuro aqui é exatamente uma fração que tem o mesmo denominador, tá? Então, olha só, se eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, 6. Não é isso aí? Mas lá na frente, gente, se você observar, se eu pegar esse 3 aqui e multiplicar por 5, você vai encontrar quanto? 15. Então, esse 2 você multiplica por 5, você vai encontrar o quê? 10. Ou seja, multipliquei por 5, multipliquei por 5. Essas frações aqui, ó, elas têm o mesmo denominador, não é isso? Então, o que você pode concluir aqui? Que 3/15 é menor do que 10/15. Não é verdade? E esse 3/15 aqui corresponde a quanto? 1/5. Então, qual deles ficou com a menor parte? Com certeza, você está vendo que é o Marcelo, por comparação de frações. Cláudia e Expedito compraram a pizza. Cláudia comeu 3/8 e Expedito comeu 3/4. Quem comeu mais pizza? Gente, a pizza está representada aqui, não é isso? Veja aqui, esse aqui eu dividi essa pizza em quantos pedaços? 1, 2, 3 e 4, tá? Que com certeza é o Expedito, tá? Essa mesma pizza do mesmo tamanho foi dividida em quantos pedaços? Em 8. Tá? Aí você pode comparar quem comeu mais pizzas. No caso aqui, pelo desenho, você está vendo que Expedito, tá, comeu mais pizza. Ou seja, você pode afirmar que 3/4 é maior do que 3/8. É isso aí? Aí tem aquela questão dos numeradores iguais. Quando os numeradores são iguais, a maior fração será aquela que tiver o menor denominador. Quando os denominadores são iguais, a fração que representa a menor parte tem o menor numerador. A fração que representa a maior parte tem o maior numerador, tá? Entre as frações 3/8, 2/8 e 5/8, qual representa a maior porção? Não é isso? Tá? Quando as frações têm o mesmo denominador, maior será aquela que tiver o maior numerador. Então, aqui representa o quê?
2 oitavos, aqui representa 3 oitavos e aqui representa 5 oitavos. Então, eu estou vendo que 5 oitavos é a maior representação, tá bom? E a menor representação aqui seria o quê? A maior representação seria 5 oitavos e a menor representação seria 2 oitavos. Quando os numeradores são iguais, veja aqui, ó, o 2 e o 2, tá? A fração que representa a menor porção tem o maior denominador. Então, observando aqui, gente, ó, tem duas partes, entendeu? E qual delas que seria maior? Bom, representa a menor porção quem tem o maior denominador. Então, neste caso que você está vendo aqui, ó, 2 oitavos é menor do que 2 sextos. Quando os numeradores são iguais, tá? A fração que representa a menor porção tem o maior denominador. Então, olha só, tá? Numeradores iguais, os denominadores 4 e 3, e isso aqui representa com certeza 2 quartos é menor do que 2 terços. Quando as frações têm o mesmo numerador, tá? Menor será aquela que tiver o maior denominador. Pinte e compare as frações abaixo utilizando os sinais de maior ou menor. Bom, veja você, 1/2, então você vai colorir tudo isso aqui. 1/3, você vai colorir isso aqui. Não é isso? Visualmente você está vendo que 1/2 é maior que 1/3. Aqui foi dividida em 4 pedaços. E você vai pegar o quê? Exatamente 2 pedaços. Aqui foi dividida em 5 pedaços. E você vai pegar 3 pedaços. Olha lá. Não é isso aí? Então você está vendo que 2 quartos é menor do que 3 quintos. Pinte e compare as frações abaixo utilizando mais algum exercício. Aqui, 1/4, 1/3. O que você pode perceber aqui? Que 1/4 é menor que 1/3, tá? Aqui você tem 3 quartos. 1/4, 2 quartos, 3 quartos. E aqui você tem exatamente 4 quintos. 1, 2, 3, 4. Não é verdade? Tá? Visualmente, gente, tá? Esse pedaço aqui é maior do que este aqui. Então, 3 quartos é maior do que 4 quintos, tá? Representação de frações na reta numérica. A visualização dos números fracionários na reta numérica não deveria ser considerada como uma ideia nova, pois também se trata da divisão de uma unidade em partes iguais. Porém, ao invés de destacarmos a parte, passamos a destacar os pontos da reta, como em uma régua na qual marcamos os valores inteiros em intervalos iguais, como ilustrado abaixo, tá? Aqui você tem a reta. Na reta numérica, para determinar a posição da fração 2 quintos, dividimos o intervalo que vai de 0 até 1 em 5 partes iguais, encontrando os pontos A, B, C, D e E. Esse último coincidindo com 1. Então, aqui, ó, do 0 até 1, eu tenho que dividir em quantos pedaços? Em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4 e 5. Não é verdade? E para eu encontrar essa fração 2 quintos, você vai andar na reta exatamente o quê? 1, 2, ou seja, este ponto B aqui está associado a exatamente o quê? Aos 2 quintos.
A é associada a 1/5, o ponto B representa na figura os 2/5. Então, aqui seria 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5 que representa o inteiro. Tá? O ponto C representa 3/5, o ponto D representa 4/5 e o ponto E representa exatamente 5/5. Para as frações que correspondem a um número menor do que a unidade, as representações na reta numérica sempre acontecerão no intervalo de 0 até 1. E 1 representa o inteiro. Em cada item, localize as frações apresentadas na reta numérica. Gente, olha aqui. Dividir em quantos pedaços? Em 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Não é isso aí? Então aqui vai ser o 1. 3/4. 1, 2, esse aqui vale 3/4. 1/4, este vale 1/4. 2/4, esse vale 2/4. Aqui, você vai dividir isso tudo aqui em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um pouquinho, 7. Aqui seria o 0 e aqui seria o 1. O que nós precisamos marcar? 2/7 aqui. 3/7 na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui seria o 6/7. Estamos representando essas frações na nossa reta numérica. Observe os valores correspondentes da fração indicada pelos símbolos. Não é isso? Eu preciso mostrar. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pedaços. Então, do 0 até 1. A mãozinha está em quanto? 2 dozeavos. O bolo se encontra onde? 1, 2, 3, 4, 5 dozeavos. O professor Haroldo ali, de Bengala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dozeavos. Correndo desesperadamente atrás do sorvete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 avos. Então tá aí a representação de cada um desses símbolos na nossa reta numérica. Observe a fração, não é isso? Olha aqui. Nós temos quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou aqui meio apertadinho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2/5 que eu tenho que representar. Anda 2 unidades. 1, 2. Próximo. Opa, quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você tem que marcar quantos? 1, 2, 3. Então, a partir do 0, 1, 2, 3. Então, seria 3/10. Então é isso, gente. O que nós aprendemos hoje, então? Tá? Relembramos a fração, representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e a representação na reta numérica. É um assunto que vai acontecer, que vai aparecer recorrentemente na sua vida como estudante. Espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado e até a próxima.